Olá, amigos, olá, amigas. Meu nome é César Queiroz e nós estamos aqui no canal do YouTube do Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia e da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré. Que o Senhor Jesus possa nos envolver, que seus enviados possam nos intuir e que possamos todos aproveitar esse momento de reflexão, de estudos, para podermos, mais uma vez, estar junto dessa doutrina que tanto nos ajuda, tanto nos impulsiona. No dia de hoje, nós vamos refletir sobre um tema que está no Livro dos Espíritos, no capítulo 6º, né, que fala exatamente de simpatias e antipatias terrenas. Vamos começar nos guiando por um caso que está no livro Lindos Contos de Chico Xavier, escrito por Ramiro Gama, onde Chico relata um caso que lhe foi contado, um caso muito cotidiano, muito simples, mas que pode ilustrar bastante a nossa conversa de hoje, né? A pessoa que relata, então, começa assim, né? Ele morava junto de um vizinho muito briguento, insociável mesmo, né? No entanto, ele fazia todos os esforços para transformar aquela inimizade em amizade, né? Para diluir aquele mal-estar, né? Mas tudo era em vão. Ele fazia todo o seu esforço, toda a sua vontade, mas era em vão. E aí ele, então, não sabendo muito bem o que fazer, fez aquilo que todos nós devemos fazer nesse momento. Fez suas preces. Pediu a Jesus que o inspirasse, que o mostrasse um caminho, que lhe acenasse com alguma oportunidade, né? E o mestre, como sempre, quando é um pedido útil, sincero, o mestre o atendeu, né? Então deu-lhe um momento de possibilidade de reverter essa situação. Como é que isso aconteceu? Dois filhos desse vizinho, que estavam no segundo ano do ginásio, né? Por mais que se esforçassem, tiveram dificuldades e foram reprovados em duas matérias, né? Não foram reprovados de ano porque tinham a segunda oportunidade, que naquela época se chamava segunda chamada, né? Um em português, outro em matemática, né? O, o que relata o conto, a história, diz que então soube dessa situação e, por intermédio de sua esposa, mandou oferecer aos vizinhos os seus préstimos, que aceitaram e agradeceram, né? Aqui nesse ponto a gente vê que ele também, para poder não criar nenhum tipo de maior resistência, não vai ele mesmo oferecer. Ele pede para que sua esposa faça esse oferecimento, muito provavelmente para a esposa do vizinho, que aceita e agradece o auxílio. Desculpe. Durante todo aquele mês, os filhos estudaram com esse vizinho, né? Os filhos do vizinho estudaram com ele e ele foi ali preparando-os para aquelas provas de matemática e de português, né? Essas chamadas segunda época, né? No que foi muitíssimo ajudado pelos amigos espirituais, porque aqui fica mais uma lição nesse pequeno conto, nesse caso, né? Nós sempre que estamos fazendo alguma coisa de bom coração, de boa vontade, né, nós somos ajudados pelo alto. E ajudou de que maneira? Abrindo os canais de compreensão, de comunicação entre eles, abrindo os canais de compreensão dos meninos, né, fazendo com que eles aproveitassem assim aqueles momentos de estudo, né, e isso acabou acarretando que eles conseguissem passar, né, e
concluir aquela etapa com sucesso, passando assim ao terceiro ano, né? Isso concorreu de maneira definitiva para que aquelas pesadas nuvens e mal-entendidos, e as turras, e as provocações, e as inimizades do vizinho acabassem e passassem, então, a construir uma nova história, né? Então, aqui fica mais essa lição de que os bons espíritos nos ajudam e nós podemos, assim, ter um resultado que é sempre aquele que caminha para frente e para o alto, né? E assim, então, aconteceu. Inspirado pelos bons espíritos, os dois corações se arrefeceram e se transformaram de inimigos em amigos, né? Desobstruindo, assim, o caminho das suas provas remissivas, né? Porque muito provavelmente era isso que eles tinham, alguma coisa que os impedia de se gostarem de pronto e, pelo contrário, sentiam assim uma certa aversão, né? Então é por isso que Joana nos diz no livro Vida Feliz, né? Ela nos diz assim: aproveita cada oportunidade para agir de forma elevada. Há quem espere extraordinários momentos e ocasiões especiais que possivelmente não chegarão. Não será o que faças que te tornará grande e importante, porém como faças cada coisa que se transformará em valiosa. A árvore gigante se origina em pequenina semente. O cosmo é resultado de partículas e moléculas invisíveis. Torna-te grande nas pequeninas coisas, a fim de que não te apequenes nas grandiosas. Bom, com esse pequeno texto de Joana, e corroborado pelo lindo caso contado lá no livro, né, pelo Chico, o que a gente pode entender é que temos que aplicar a nossa vontade, a nossa perseverança, a nossa disponibilidade nos pequenos casos, né? Nos casos menores, porque esses vão construir os casos maiores, né? E vão nos testar, vão nos aprimorar, vão nos preparar para poder enfrentarmos os casos mais difíceis. Sempre teremos, como sempre tivemos, o recurso da prece, para podermos ser orientados de como chegar a esse momento de ação, esse momento de transformação, para sermos intuídos, para sermos protegidos. Ou seja, a prece é um recurso fundamental, né? E aí a oportunidade vem. E aí nós temos que ter olhos de ver, né? Olhar com benevolência, com indulgência, aproveitar aquela oportunidade, né? Acolher aquele momento que o alto nos trouxe através das nossas aberturas para essa compreensão e poder assim acolher o momento, aproveitar a chance, não desperdiçar, fazendo naquele momento todo o bem que podemos fazer, né? E assim transformando essas histórias, tornando inimigos em amigos, né? Todos conhecem, e não custa aqui, não vou contar, não vou me estender, mas todos mais ou menos já ouviram falar do caso do Máscara de Ferro, o obsessor de Divaldo Pereira Franco, né? Que durante muitos anos o perseguiu, até que se convenceu, ele sempre com essa vontade, essa perseverança, essa disponibilidade para transformar esse inimigo em amigo, o Máscara de Ferro observou e se convenceu de que Divaldo realmente estava transformado e que agia de uma maneira diferente daquela do passado, fazendo assim com que eles se reaproximassem, se tornassem bons amigos, né? Na verdade, amar os inimigos é isso, é primeiro a gente compreender
as nossas diferenças e por que ainda fazemos coisas que já não gostaríamos mais de fazer. Mas, em segundo, é colocar toda essas ferramentas, né, do alto a nosso favor para poder combater e transformar inimigos em amigos, né? Como devemos entender, é uma pergunta que é feita no Consolador para Emmanuel. Como devemos entender a simpatia e a antipatia, né? A simpatia ou antipatia, segundo Emmanuel, tem as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares de cada um, e quase sempre, de modo geral, atesta uma renovação de sensações experimentadas pela criatura, desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Ou seja, está tudo nas nossas ligações fluídicas, né? Nas nossas vibrações, nos nossos pensamentos, sentimentos, nas faixas vibratórias em que estamos atuando, né? Porque é ali que nós nos conectamos, é ali que nós criamos nos ligamos aos nossos simpáticos ou damos ligação também aos antipáticos, né? Quando vibramos mais aquém ou mais além, né? Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente até as mais justas, deve morrer, né, e dar lugar à simpatia, né, porque essa sim edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade, né. E completa na questão 174 também do Consolador, né, sobre a questão de definição de amizade, né. E ele fala que a amizade é, assim, o verdadeiro, né, emissário da paz. É aquele que está sempre nas fileiras de Jesus para iluminar, para ajudar, para amparar, para compreender, né? E por isso que ele diz que Jesus é o divino amigo da humanidade, né? Nosso divino irmão, divino amigo, médico de nossas almas, exemplo, nosso modelo, nosso guia maior, né? Então ele completa dizendo que saibamos compreender, né, a sua afeição sublime, transformaremos os nossos ambientes afetivos num oceano de paz e consolação perenes. Não é isso? Então, com esses textos lidos e comentados, né, nós podemos chegar ao ponto do nosso estudo, que é as simpatias e as antipatias terrenas. Mas, antes mesmo de entrarmos no ponto, eu queria observar que nessa primeira parte, no capítulo 6º, chamado Vida Espírita, no Livro dos Espíritos, Kardec já faz algumas questões para os espíritos responderem, que se referem a relações de simpatia e antipatia nos espíritos desencarnados, né? Isso, basicamente, é a mesmíssima coisa que nós vamos ver com relação aos espíritos encarnados, né? Todas as nossas relações, elas advêm da nossa faixa vibratória, né? Quando desencarnados, nós estamos pelo menos livres do corpo físico, que abafa determinados sentidos e determinadas possibilidades, né? Inclusive diminuindo as vicissitudes das paixões, né? Então, os espíritos, quando desencarnados, livres dessas vicissitudes das paixões, podem ter entre eles, de maneira mais geral ou mais particular, os laços de amizade, né, ou os laços de antipatia mais fortemente constituídos,
né? Porque nós, ao nos liberarmos do corpo, nós também podemos entender melhor o que aconteceu para que tivéssemos aquela simpatia ou antipatia com aquele irmão que cruzou conosco na jornada, tanto no mundo desencarnado quanto no mundo encarnado, né? Somente os espíritos menos puros alimentam o ódio, e são esses que insuflam, às vezes, a nós, encarnados, a termos inimizades e dissensões com aqueles que pensam diferente de nós, que agem diferente e que, às vezes, vibram de uma maneira que choca as nossas vibrações, apesar de estarem essas vibrações no mesmo patamar vibratório, né? Apenas os espíritos imperfeitos conservam essa animosidade, enquanto que aqueles que se purificam, ou nós já medianos, entendemos um pouco melhor essas dificuldades, e quando desencarnados verificamos quão desnecessário era todo aquele ódio, todo aquele rancor, toda aquela antipatia, né? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, os motivos são os mais pueris possíveis, né? As lembranças dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro os induz a se afastarem, mas momento chegará em que necessário vai ser que eles se reencontrem e façam disso, como o amigo lá no caso do conto do Chico, né, nos lindos casos de Chico Xavier, com o seu vizinho, se abriu, se colocou para o alto, se disponibilizou para poder assim fazer esse resgate e transformar esse inimigo em amigo, né? Aqueles a quem fizemos mal neste mundo podem nos perseguir até mesmo em outra existência, né? Se forem também, como nós, ainda mais afeitos ao mal. Mas aqueles que já estão no esforço de serem bons tendem a se perdoar, né? E se arrepender. E aí sim começar essa jornada de ressignificação, de transformação das ligações humanas entre irmãos, né? A afeição mútua de dois seres que se consagra na Terra, desde que originada de simpatia, né, de verdadeira simpatia, se mantém e só vai aumentando, né? A menos que ela tenha sido forjada através de questões muito materiais, muito físicas, né? E aí o próprio desencarne vai dar fim à causa, e aí aquela amizade por interesse, como a gente costuma dizer, né? Amizade por interesse, interesse físico, interesse material, interesse de orgulho, interesse de poder, qualquer um interesse que seja mais afeito à Terra, ele se desfaz e ele se dissolve, né? Não há nenhuma união particularmente fatal entre duas almas, né? E isso é um estudo que é feito no Livro dos Espíritos, quando muitas pessoas pensam que existem aquela metade, né? Aquelas metades que são almas gêmeas, né? Isso não é fatal entre duas almas, né? Duas almas podem se querer muitíssimo bem, né? Mas não são duas almas gêmeas, porque não são só aquelas duas almas que se querem muitíssimo bem, porque na medida em que vamos nos evoluindo, nós vamos nos unindo a cada vez mais almas gêmeas, vamos dizer assim. Então, não existem duas metades, existem várias partes, e elas não se completam, porque somos individualidades, e fazemos essa trajetória individualmente, né? Mas vamos sim, cada vez que vamos melhorando e vamos transformando um inimigo em amigo, juntando as fileiras que nos sustentam,
essas amizades, essas bem-querências, essas forças do bem que tanto nos apoiam, tanto nos impulsionam, né? Por isso que, ao atingirem a perfeição, né, nas esferas superiores, esses espíritos já têm muito mais outros espíritos ao apoiarem, né? E aqueles que vão ficando para trás vão se perdendo, às vezes, no caminho, né? E criando uma certa distância. Então, cabe a nós o esforço de nos adiantarmos nessa caminhada para podermos puxar aqueles que conosco estão, quem sabe nesse mesmo sentido, e nos aproximarmos daqueles que já evoluíram na nossa frente e que foram mais adiante e que a gente possa, com a ajuda dos mais do alto, seguir a nossa jornada e ajudar aqueles que vêm conosco mais devagar ou mais, mais atrasados em relação a essa situação, né? Então, tanto no mundo dos desencarnados quanto encarnados, essa simpatia e essa antipatia acontece, porque é uma questão vibratória, né? Só que como a gente percebe isso quando a gente está encarnado? Então, essas são as questões que vamos efetivamente ler e interpretar, porque são poucas, são as questões, e são pequenas, 386 a 391 do Livro dos Espíritos, no capítulo 7º, né? Capítulo 7º, e onde fala das simpatias e antipatias terrenas, né? Na 386 ele pergunta assim, Kardec pergunta assim: podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? E os espíritos respondem: reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um pelo outro, né? Por conta da faixa vibratória, se tem alguma coisa a ver, eles se sentem atraídos, né? Porque já tiveram essa estima, mas não é isso, não significa propriamente reconhecer-se, né? Eles se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, assim, parece que não tem nada a ver, e eles se aproximam, mas na realidade isso é um resultado de uma atração desses dois espíritos, que se buscam reciprocamente e às vezes se acham no meio da multidão, ou seja, do meio do nada, você encontra uma pessoa com quem você simpatiza, parece que conhece aquela pessoa há muitas vidas e de repente conhece mesmo, né? Então é isso que os espíritos respondem para Kardec. E aí ele desdobra a pergunta: mas não lhe seria mais agradável reconhecerem-se? E aí a resposta é aquela que nós já conhecemos: nem sempre. Porque recordar, se reconhecesse, recordariam da onde se conheceram e da onde vem aquela amizade ou inimizade, simpatia ou antipatia, né? E nem sempre vale a pena lembrar disso, né? Porque se for uma inimizade, uma antipatia que tem origem em grandes mágoas, grandes torturas, grandes males mútuos, isso fica muito difícil de ser revertido, né? Voltando ao caso lá de cima, aqueles dois tinham uma antipatia, principalmente um era muito ranziza com o outro já estava mais aberto. Mas será que esse outro que estava mais aberto não tinha efetivamente feito alguma coisa muito grave com aquele que era mais ranzinza? E se lembrasse disso, será que ele teria a mesma disponibilidade, a mesma vontade, o mesmo esforço de elevar seu coração e ajudar o outro para transformar aquela inimizade em amizade? Então, lembrar não é a melhor coisa. Então, reconhecer-se não é um caminho. E sim, achar-se por questões vibratórias, né? A simpatia tem sempre por princípio o anterior conhecimento? Bom, baseado nisso que nós falamos, poderia parecer que sim, mas não.
porque dois espíritos podem se ligar simplesmente porque vibram na mesma faixa, porque ambos já pensam no bem. Vamos pensar sobre o lado bom, né? Poderiam também vibrar no mal, mas vamos pensar sobre o lado bom. Ambos já vibram no bem, né? Então aqueles se ligam e se ajudam sem nunca antes terem se conhecido. Existe um caso bastante conhecido, né, para nós que gostamos muito da dona Ivone Pereira e estudamos um pouco a vida dela, né, e ela teve um caso desse, que eu não vou me estender, mas um caso desse onde ela estava fazendo um dos seus principais livros, Memórias do Suicida, e aí teve um contratempo com a FEB, ela ia jogar fora e tal, e se aproxima dela Leon Denis, que tenta ajudá-la e orientá-la a não jogar fora aquela obra, porque ele se comprometeria, viria todo dia, durante 1 ou 2 horas, todo dia, a partir de então, para poder melhorar a obra, consertar determinadas coisas, ajustar a obra e torná-la pronta como hoje a gente conhece. E há tantas pessoas ajudem, e tantos centros espíritas fazem dessa obra uma obra de estudo, de reflexão, uma obra importante para que a gente possa entender essa questão do suicídio, né? E aí a gente verifica que nos estudos, Dona Ivone se interessou em saber se Leon Denis teria sido, então, um amigo dela. Por que aquela afinidade? Por que aquela simpatia entre eles? E ele responde que não, que eles não se conheceram, nunca tinham se conhecido. As encarnações passadas nunca tinham se aproximado um do outro. No entanto, como ela já vibrava no bem e pretendia fazer alguma coisa de útil no bem e dentro da doutrina espírita, ele, também vibrando da mesma maneira, se sentia do mesmo modo e fazia dessa mesma maneira, fazendo com que se aproximassem, tendo assim uma simpatia à primeira vista, vamos dizer assim, uma simpatia à primeira vista, porque vibravam ambos na mesma faixa e ambos tinham objetivos muito parecidos de vida para aquele momento, né? Então, esse é um caso bastante ilustrativo dessa questão. Na questão 388, Kardec pergunta: os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia? E os espíritos respondem: existem entre as pessoas ligações que nós não imaginamos ter, né? O magnetismo, eles respondem, e isso é muito importante, o magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor, né? Mais tarde, de 1857, porque em 1940 e 50, André Luiz já trouxe em vários de seus livros muitas explicações sobre o magnetismo. Outros livros anteriores e posteriores também trazem esclarecimentos sobre o as nossas ondas mentais, as nossas ondas de sentimento, o magnetismo, as faixas vibratórias. Então, essas relações que nós já temos da onde estudar, mas ainda estamos começando esse estudo, ainda estamos engatinhando nesse conhecimento, é que podem explicar todas essas relações e essas ligações entre pessoas que aparentemente não tinham nenhum conhecimento, né? Na 389 ele pergunta assim: e a repulsa instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? Se origina dessa vibração que casa de uma maneira estranha, né? São espíritos antipáticos que se adivinham, se reconhecem só em se olharem, se falarem. Então, é um momento em que você verifica que que as suas vibrações não coadunam com aquela, apesar de estarem na mesma faixa vibratória, porque senão você nem tomaria conhecimento disso. Estão na mesma faixa vibratória, mas se chocam, né? E aí você reconhece nesse sentido, não de reconhecer, de lembrar, mas aí você percebe essa inimizade, né?
Na questão 390, ele pergunta assim: a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Ou seja, se você tem uma antipatia por uma outra pessoa, é porque nós somos maus? Não, não necessariamente. Não segue que dois espíritos sejam necessariamente maus para se antipatizarem. A antipatia entre eles pode derivar da diversidade do modo de pensar, né? Então, nós que não somos aí, já graças a Deus não somos tão afeitos ao mal, ainda cometemos erros, falhas, mas não estamos assim vinculados diretamente ao mal. Basta que a gente encontre uma pessoa que às vezes tem uma diversidade de pensar da gente. E a gente tem dificuldade com isso, né? Porque quando a pessoa discorda de nós já achamos que nós somos mais inteligentes. Como é que aquela pessoa discorda da gente? Então, fica aquela animosidade. Mas isso é uma questão que nós também vamos resolvendo com a nossa caminhada, com a nossa jornada evolutiva, né? A proporção que a gente vai se elevando, essa diferença vão desaparecendo e as antipatias deixam de existir, porque você já não interpreta as diferenças de pensamento da mesma forma como hoje nós ainda nos chocamos, nos chateamos, né? Por isso tantas dificuldades aqui no mundo de hoje, né? Onde as pessoas se agridem, se ofendem, se maltratam, simplesmente porque pensam diferente, né? Não sabendo aceitar o diferente, não tendo respeito pela diversidade, né? Isso é um mal que seria talvez assim o âmago da questão do momento, né? No mundo, em especial no Brasil, de a gente não compreender as diferenças, né? As diferenças políticas, as diferenças raciais, as diferenças sociais, as diferenças sexuais, né? Porque a gente ainda não compreende e se antipatiza com aquele que é diferente. Essa é uma questão importante e que está aqui na 390 do Livro dos Espíritos, como a gente vem estudando. Na 391, que é a última questão que vamos estudar hoje, né, ele pergunta assim: a antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem melhor espírito? Ele quer dizer o seguinte: aquele que é ruim é que começa a antipatia. Bom, se fosse assim, o bom então nem ficaria antipático, né? Ele diz que não é nem num nem no outro, né? Isso não tem a ver com ser melhor ou ser pior, né? Ao ver pela primeira vez uma pessoa, ele logo percebe se aquela pessoa pode ser diferente dele, pode censurá-lo porque tem um comportamento diferente, né? Religioso, social, político, né? E isso acaba fazendo que essas pessoas criem um afastamento, né? E às vezes esse afastamento não sendo possível, essa coisa se transforma em ódio, em inveja, né? E até em prática do mal, né? O bom espírito sente repulsa pelo mal, né? Por saber que este não compreenderá e porque díspares do dele são os seus sentimentos, né? Então ele não dá vazão a isso, né? Então nós ainda damos questão a isso porque ainda temos dificuldade de compreender essas questões das diferenças de pensamento e daquela pessoa poder, de repente, apontar em nós falhas que a gente não gostaria de ver apontadas, né? Chico fala, inclusive, num outro texto dele, que são os nossos divinos inimigos, né? Os nossos divinos inimigos que nos apontam as nossas falhas para que a gente possa ter consciência e possa ter assim um maior exercício de autoconhecimento e combater e fazer essa transformação, né? Joana de Ângeles, numa obra linda que ela tem, um livro, inclusive um livro que está esgotado já há muito tempo, mas se encontra aí em um ou outro sebo, até baratinho nos sebos, se alguém quiser, muito lindo esse livro, chama-se Oferenda. Ela tem uma passagem que se chama Animosidade, né? E ela fala exatamente dessa competição
entre as pessoas, da inveja dissimulada, o disfarce da maledicência, as constantes críticas mordazes, né? Acusações, todo esse movimento que às vezes a gente pratica ou é alvo da prática, né? Mas que a gente ainda não sabe muito bem se proteger porque não escolheu ainda o caminho, né, do perdão, da benevolência, da indulgência, para construir uma fraternidade verdadeira. Né? Ela diz assim: se sentes as suas farpas, as farpas desse tipo de comportamento, né, arrojadas por alguém que te antipatiza, luta para não revidar a agressão. Não te deixes sintonizar nas faixas mentais em que te demoram os que te apresentam animosos. Procura ser gentil com eles, sem que te atormentes por conquistá-los. Né? Então, sem também que a gente fique, quero ser amiguinho seu, não sei o que, sem ficar nessa coisinha meio pusilânime, nessa afabilidade pusilânime, como ela mesma diz, né? Mas que a gente possa ser gentil, cordato, e esteja sempre aberto para que, se aquilo surgir uma oportunidade, a gente use essa oportunidade, como mais uma vez dito lá no caso, a pessoa use essa oportunidade para transformar inimigos em amigos. Né? Ninguém pretenda a simpatia geral. Sempre há alguém que postula noutros conhecimentos, comportando-se de forma diversa ou que prefere simplesmente a atitude contrária. Sempre tem pessoas que são diferentes de nós, né? E a gente não é unanimidade, né? Costuma-se, inclusive, dizer, e eu não concordo muito, mas Jesus não ganhou a unanimidade, né? Mas é isso mesmo, ele acabou que aqueles que o seguiram de todo o coração. Aqueles que não o compreenderam, fica para depois compreenderem. Né? E ela completa assim: prossegue, porém, no teu caminho, vinculado ao compromisso que abraças, sem valorizar em demasia a animosidade dos insensatos. A antipatia deles te ajudará a errar menos, porque, perseguido e vigiado, procurarás produzir com mais estímulos para o bem e para o melhor. Né? Assim como Chico havia dito, aqueles nossos divinos inimigos, né? Aqueles que nos apontam os nossos erros. Joana também fala isso. Que com esse apontamento nós possamos sim nos melhorar, nos burilar e fazer a nossa jornada. Né? Ela completa esse texto falando do exemplo de Sócrates, né, que tomou cicuta porque as suas ideias não eram aceitas, e aí, simplesmente para acabar com as ideias que não conseguiam combater no campo das ideias, matam o dono da ideia. Foi o caso com Sócrates, que também foi o caso com Jesus, né, que, não podendo combater as suas ideias, matam o dono da ideia para que essa ideia morra com ele, o que não acontece nem com Sócrates, muito menos com Jesus, que tem seguidores como nós até hoje, seguindo as lições do Cristo. Então, companheiros, já chegando aqui ao finalzinho da nossa reflexão, desculpem aqui, mas a boca estava um pouco seca. Vamos concluindo que o importante que, assim como a lição fala de amizades e inimizades, de antipatias e simpatias, né? O Cristo falou: amai os vossos inimigos. E amar os inimigos é exatamente tentar, se possível for, estar sempre aberto e com olhos de ver as oportunidades de transformá-los em amigos. Porque os amigos são aquela força que nos sustenta, nos impulsiona, nos ajuda nos momentos difíceis, né? Então, vamos aqui fazer, neste finalzinho, uma homenagem a esses amigos, através de uma poesia que eu escrevi muito singelamente, mas que diz muito do que eu penso dos amigos e de tudo isso que a gente compreende em construir amigos,
transformando inimigos em amigos, construindo novos amigos e mantendo os velhos amigos e aumentando sempre a nossa legião de amigos. Então, vamos lá. Amigos para rir e para chorar, que acreditam apesar de não crerem, que ficam mesmo com vontade de ir, que arriscam algo que não fariam por si próprios. Amigos que inventam qualidades em ti, que são porque escolheram ser, que comemoram tuas vitórias, que solidarizam tuas derrotas. Amigos que só gostam porque querem, totalmente interessados com desinteresse, inteiramente verdadeiros como só um amigo pode ser. Agradeço a Deus porque tenho amigos. Agradeça você também a Deus porque tu também tem amigos. Que assim possamos encerrar esse nosso momento agradecendo a Jesus, aos bons espíritos, e esperando que possamos refletir sobre o tema, construindo amigos hoje e sempre. Fiquem com Deus, fiquem em paz, paz e bem a todos.